CEO, na minha leitura, é uma posição transitória normalmente, quando você ainda não tem certeza de quais os caminhos vão tomar e ambos os founders são reconhecidos como lideranças principais, seja pela organização, pelas pessoas que estão lá, Sim. seja pelo mercado. Então, minha visão é um momento transitório, às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos, mas eu não enxergo perenidade nesse formato, porque Difícil. em algum momento você vai ter que ter alguém que vai dar alguma tomada de decisão específica na estratégia geral da empresa. Com certeza. E puxar ela, e né? puxar a empresa para algum lugar. Alguém toma alguma decisão, certo ou errado, que provoca algum resultado, né? E fui fazendo algumas coisas que me levaram a conhecer a Reia, que foi minha sócia, que aí sim é a primeira vez que eu entendi. Ela é uma muçulmana, uma das primeiras muçulmanas a se formar no MIT. E eu soube num happy hour de um desejo dela de construir uma marca de roupas para muçulmanas, de esporte. Eu vi isso na Então, legal. O maior desafio era, as meninas saem na rua para correr, o hijab cai, você sobe numa bike, o pedal enrosca na calça que tem que ser larga. E ela sabia muito de negócio, não sabia muito da moda, a gente juntou as duas coisas. E aí, lá em Chicago mesmo, comecei a empreender, o empreendimento no Catar, e a gente produzia em Taiwan. Eu, por exemplo, não tenho, né, filhos e penso muito quanto essa questão, né, do quanto que isso pode mexer numa estrutura que hoje eu tenho. Claro que mexe, né, é inevitável dizer que não. E como é que é isso para você, né, essa parte de ter que trabalhar e não é um trabalho que você pode simplesmente, provavelmente hoje ainda, não sei como tá, deixar de, não, numa empresa, né, que não depende de você toca ali, tira sua licença, volta. Como é que é isso pra você, como mãe, como mulher? Como é que você se sente nesse lugar? E eu pergunto isso mesmo assim pra mim, tá? É uma pergunta muito pessoal e muito verdadeira, assim. Como é que é esse lugar, né? Porque eu sinto que tem muito esse senso da culpa, né? De, então eu tô trabalhando, mas caramba, sou mãe, né? Pro homem isso geralmente não acontece, mas naturalmente pro universo feminino isso é muito comum. Olá, seja super bem-vindo ao podcast Líderes Fora de Série. Meu nome é Carolina Augusta, esse podcast é oferecido pela Boomit e eu tô aqui com um grande parceiro, né, uma pessoa mais do que especial, um headhunter incrível, porque eu já falei baita hoje 2 vezes, CEO da Evolve, investidor pela Founders Choice, e a gente tem uma grande convidada que eu vou deixar ele apresentar aqui, que ele que trouxe, né? Então, eu quero que ele apresente, é uma grande honra ter vocês dois aqui comigo. Obrigado, Carol. É um prazer trazer aqui comigo ela, grande empreendedora, que eu assisti desde os primeiros pitches. Aliás, acompanhei a gravidez dela também fazendo pitch. Nani Gordon, cofundadora da Cashin, uma empresa fantástica, que eu sou entusiasta. Nani, bem-vinda. Obrigada. Te agradeço demais, a gente agradece você por estar aqui. Obrigada a vocês. E temos muita história para... História é o que não falta, né? 5 anos, mulher empreendedora, história é o que a gente mais tem. Pois é, conta, assim, a gente tem várias perguntas para fazer, mas conta da onde veio a essência do empreender para você e o que você enfrentou sendo mulher empreendedora. Meu pai era empreendedor, então acho que veio um pouco dessa veia, mas eu me tornei empreendedora bem depois. Eu fiz moda e chegou um momento da moda que eu senti que eu estava no meu limite, não acreditava mais muito. Limite intelectual, limite de não estar mais afim? Eu não me via mais crescendo dentro daquele cenário e não me enxergava em outras empresas, porque eu sentia que ia ser mais um trabalho igual ao que eu fazia. E fora isso, eu vi um triângulo, assim, que o investimento de marketing, todo o investimento versus o trabalho, é muito difícil você vencer, né, no mercado da moda. E quis buscar outras coisas, já era uma curiosidade minha estudar número, por ter feito moda eu não tinha ainda debruçado muito, e o Rafael, meu namorado na época, né, hoje marido, pai dos meus filhos, passou em Kellogg para estudar, fazer MBA,
E aí eu resolvi realmente que eu ia com ele e ia atrás de estudar um 360 de empresa, entender o que eu queria. Imaginei um ano sabático que acabou em 3 meses, porque eu não aguentei, eu sou muito inquieta, então em 3 meses eu já estava calculando o café, tá? O café me deixa 15 minutos ocupada, ele custa $3, então eu preciso de tantos cafés para passar o meu dia. Lá eu descobri que eu podia auditar qualquer aula de graça. A gente foi como vida de estudante, né? Não foi, enfim, trabalhando nem nada, então dinheiro contado. E descobri que eu podia auditar de graça, escolhi as matérias que eu queria. Entre isso, me comuniquei muito com o pessoal, com os estudantes, e consegui um estágio na Bucket Fit, comecei a fazer, descobri a DePaul University para fazer o 360 que eu queria, de negócios mesmo, de números, que em Kellogg era um pouco difícil para mim pegar contabilidade num MBA. E fui fazendo algumas coisas que me levaram a conhecer a Reia, que foi minha sócia, que aí sim é a primeira vez que eu empreendi. Ela é uma muçulmana, uma das primeiras muçulmanas a se formar no MIT, e eu soube num happy hour de um desejo dela de construir uma marca de roupas para muçulmanas, de esporte. Eu vi isso na tua bio. Muito legal. O maior desafio era, as meninas saem na rua para correr, o hijab cai, você sobe numa bike, o pedal enrosca na calça que tem que ser larga, e ela sabia muito de negócio, não sabia muito da moda, a gente juntou as duas coisas. E aí, lá em Chicago mesmo, comecei a empreender, o empreendimento no Catar, e a gente produzia em Taiwan. Já comecei a viajar muito, ainda trabalhando um pouco na Bucket Fit, que foi bem legal. Na Bucket era entender expansão para o Brasil. Então, não sei se todo mundo conhece, a Bucket Fit é de calçados, e aí compra a arte do mundo inteiro, estampa no calçado, e o mote é que a arte se comunica através do sapato no mundo inteiro. E eles queriam vir para o Brasil, existiam vários desafios, e aí eu fiz, era um estágio, né, não remunerado, porque eu não podia receber, mas foi uma consultoria. E depois disso voltamos para o Brasil. Eu já tinha muito mais essa vontade de empreender do que de entrar em qualquer empresa. E comecei a pesquisar, conversar com as pessoas que eu já tinha trabalhado ou que estavam fazendo coisas diferentes, coisas novas. E num café eu reencontrei a Luciana, que é minha sócia. Ela estava buscando a mesma coisa que eu. A gente tinha trabalhado 6 meses no varejo juntas. E estava também buscando uma transição, uma saída de moda. Ela muito buscando tecnologia. Eu ainda confesso que eu não tinha esse olhar, tem que ser tecnologia. Mas ela estava com uma ideia vinda de também happy hour, jantar, mas que o prêmio de incentivo era muito físico, ele era, não tem tracking, chega na mão lá no Acre, ninguém sabe como, se chegou, por que chegou, foi bom, não foi. Às como vezes um uso que não tem também, acontecia muito isso. Super, né? Super. E aí a própria empresa não tem essas respostas, e quando chega um compliance, uma auditoria, você não tem nem como comprovar o que aconteceu com todo esse dinheiro. E ela me contou isso, eu fiquei super entusiasmada, falei, vamos fazer. Ela falou, mas a gente não entende nada de financeiro, tecnologia. Eu falei, não, mas a gente vai entender, tá tudo certo. E tô aí com a Cashin nessa empreitada, com a Lu, minha sócia. 5 anos já, né? A Cashin tem 5 anos de operação, fez agora em julho, eu sei porque a primeira operação foi no mês do meu parto, então, do meu primeiro filho. Nossa. Então 6 anos de construção, 5 anos de operação. E como é que né? Como é que foi toda essa jornada, né? Pelo que, né, o Rondon contou, pitch atrás de pitch, captando investimento, grávida, como é que foi toda essa transformação? Acho que profissional, naturalmente, Sim. E como mulher, né? Como é que foi casar tudo isso no momento? Eu acho que eu não percebi. Então, eu mudei do cenário de trabalho, me entusiasmei porque eu gosto muito mais de um desafio do que necessariamente se é a tecnologia, se é a moda, se é o mercado segmento. Eu acho que o desafio que me atrai, então eu fui não percebendo. Acho que tiveram vários acertos e vários erros. Por exemplo, essa rodada de investimento comigo grávida,
Não por eu estar grávida, mas eu acho que a gente saiu para tentar investimento muito cedo, sem ter uma coisa estruturada, sem ter, e a gente recebeu muito não. Isso talvez tenha sido um desgaste também desnecessário na sua visão hoje. Exatamente, acho que a gente conseguiram abrir portas pra gente, porque a gente foi se conectando com todo mundo que a gente podia, nos grandes VCs, sendo que a gente ainda não sabia muito o que era aquilo, a gente ainda estava fechando o modelo de negócio, tentando entender, e já tinha o primeiro cliente, já tinha 2 clientes, mas tudo ainda muito no desenho junto, e não acho que preparado para ir para um VC, para esse mercado já. Você acha que isso queimou algumas etapas, fechou algumas portas de repente, porque apresentou cedo demais, e, olha, não tá bom ainda, não tá pronto? Eu não acho que fechou porta, eu acho que mudou muito o nosso pensamento. Então, começando por se é a hora ou não, né, de ir, então toda a rodada que a gente faz, e não fez muitas, existe uma ansiedade, mas também se prender para não fazer, porque rolou um trauma, né? A gente ficou meio, não, mas vai fazer, mas vai fazer por quê? E tudo muito seguro, mas eu acho que fez, principalmente da gente, ser a empresa que a gente é hoje, de estar no break-even, de estar lucrando, de ser uma empresa tão pé no chão, assim. Então, a gente fez com o dinheiro que a gente tinha, com tudo nosso, para chegar até aqui bem e ter a empresa que a gente tem hoje, né? Então, a consequência de ter ido antes, acho que foi muito boa, e mudou muito o viés. Hoje, por exemplo, na Cashin, como investidor, a gente tem CVC e a gente tem Family Office. Eu acho que são 2 entradas diferentes do que um VC na maior parte das vezes, né? O que querem construir mais junto do que lá o retorno daqui a um tempo, e é só isso. Então a gente busca realmente muito mais parceiros e quem possa construir com a gente do que só o dinheiro. Isso também foi outra coisa que mudou, acho que conhecendo e começando um pouco cedo a tentar o fundraising. Você acha que o impacto, agora falando sobre o desafio de ser mulher, ser mãe, e mãe ao longo da jornada, o que é uma coisa que às vezes a gente escuta falar, poxa, impacta, atrasa. Como é que foi no teu caso especificamente? Porque atrasar não atrasou em nada, né? Tem 2 histórias, né? Uma que eu gosto de frisar, já que a gente está falando de mulheres, que antes de eu ficar grávida, nessa rodada aí de tentar o investimento cedo, teve um investidor que me perguntou se eu queria ser mãe. Olha. E aí eu falei que sim, mas é um sonho da sua vida? Eu falei, Aí ele falou, então, eu prefiro um cara que perdeu tudo e precisa dessa grana do que de uma mulher que quer ser mãe. Eu lembro que na hora, a Lu estava comigo, obviamente, eu não consegui fazer nada, mas eu penso a minha reação hoje, sabe? Você gosta de pensar como você teria reagido? Como você teria reagido? Fala pra ele. Eu acho que hoje eu teria agradecido o tempo, mas que era aquilo. Eu não teria ficado lá e terminado o café, entendeu? E continuado naquele papo. Acho que eu teria encerrado, falando, olha, então obrigada, mas realmente não é o que eu busco, ou o que você busca, não tem fit. Eu não posso virar um homem, não vou desistir daquilo que eu quero pra mim. E não atrasou nada, eu dei o golpe na Lu, né, porque a gente começou a sociedade, eu não tinha filho, agora eu tenho 2. Então, o tempo todo eu estava grávida, ou com recém-nascido, ou enfim, com filho pequeno. A Lu foi super parceira, então a gente mudou a Cashin para perto da minha casa. Era 2 quarteirões no começo, então era fácil ir e vir, também era um coworking ainda, mas a gente sempre se dividiu muito nas tarefas, né? No começo não tem muito tantas áreas, a gente se dividia muito, eu como produto e marketing, ela como financeiro e comercial. Pós eu ter feito o produto para rodar, óbvio que tem sempre o que fazer, mas ela tinha que vender. Então, foi muito nesse timing, né? Que deu certo também sem planejar, tá? Não foi tipo, nossa, agora
Posso ter ou não, mas rolou de uma Você forma... tirou um tempo pós? Não consegui. Do LIP eu até fiquei em casa, porque teve a pandemia também, né? O LIP tem 5 anos. O João eu voltei 1 mês e meio depois, porque aí a empresa já estava maior e algumas decisões, principalmente em tecnologia, estavam rolando que eu não concordava mesmo, e aí eu falei, não vou voltar e tá tudo bem, não me arrependo, não sou grudada neles, imagina. Então, até acho que esse é um ponto, e queria que você ficasse muito à vontade, claro, tá, de responder ou não, que é essa questão da culpa feminina, né? No podcast anterior a gente estava falando exatamente sobre esse ponto, né? Eu, por exemplo, não tenho, né, filhos e penso muito quanto essa questão, né, do quanto que isso pode mexer numa estrutura que hoje eu tenho. Claro que mexe, né? É inevitável dizer que não. E como é que é isso para você, né? Essa parte de ter que trabalhar e não é um trabalho que você pode simplesmente, provavelmente hoje ainda, não sei como tá, deixar de, não, numa empresa, né, que não depende de você, você toca ali, tira sua licença, volta. Como é que é isso para você, como mãe, como mulher? Como é que você se sente nesse lugar? E eu pergunto isso mesmo assim para mim, tá? É uma pergunta muito pessoal e muito verdadeira, assim. Como é que é esse lugar, né? Porque eu sinto que tem muito esse senso da culpa, né? De, então eu tô trabalhando, mas caramba, sou mãe, né? Para o homem isso geralmente não acontece, mas naturalmente para o universo feminino isso é muito comum. Eu tive pouco, tá? Eu tenho muito mais essa culpa quando eu tô descansando do que quando eu tô trabalhando. Eu acho que a gente fica tão frenético querendo fazer tudo, resolver tudo, ter 500 mil papéis, que meu problema é quando eu tô descansando. Que aí me vem, nossa, mas eu não tô brincando, mas eu não tô fazendo alguma coisa com eles, eu não programei uma atividade. E aí eu me cobro muito, mas também tem que descansar, né? Também tem que... Sim, tem que ter o seu momento. Exato. Mas eu não senti muito no dia a dia com os meninos, eu acho que porque eu firmei muito uma rotina com eles. Então, qual rotina? Por mais que eu fosse para o trabalho e direcionasse tudo e discutisse tudo, 5 horas da tarde eu volto para casa, a gente toma banho junto, hoje os 3, antes era só eu e o Lipe, hoje os 3 é uma farra, joga futebol no banho, sabe? Ou 2 meninos, né? Janta junto, assiste um pouco de desenho junto, e aí eu volto a trabalhar. Mas eles já estão dormindo, enfim, e esse tempo saudável e gostoso de junto, qualidade, de qualidade, e entregue mesmo, né? Eu brinco que é óbvio que eu vejo o celular, mas é muito pouco, é deles, é um momento tirado para eles diariamente, de uma troca para você saber, senão você também perde, né? Claro. O quanto cresceu um pouco, o que aconteceu na escola. O pequeno começando a andar, eu quero ver tudo isso, então, e faz parte da rotina. Eu acho que muito do que a gente não consegue é porque a gente não estipula rotinas. Quando eu comecei a fazer isso, ficou muito mais simples. Então, eu tenho hora para as coisas. Eu acho que quando você não tem, você se cobra toda hora. Eu tô aqui, eu devia estar lá, eu tô lá, eu devia estar lá, sim, no outro lugar. Nesse momento não há o que fazer, porque você tem aquele momento. Exatamente. E agora é isso, mais tarde é aquilo, e tá tudo organizado. E isso incluindo não só os meninos, mas como o Rafael, meu marido. Então, assim, a gente nunca deixou de sair para jantar. Vocês dois? Os dois juntos. Nunca deixou de, num final de semana, poder... ficar juntos, dois, convidar amigos para ir em casa, e os meninos acostumados com isso e vivendo junto. Então, eu acho que a hora das coisas é muito importante. Já que você tocou no assunto, né, no Vendra, que enfim, também eu conheço, Sim. Baita de um cara, ele também é empreendedor. São 2 empreendedores dentro de casa. São. Como é que é isso? Como é que funciona? Né? Essa dinâmica de ter 2 empreendedores, agenda, horários. Geralmente, o que eu vejo, né? Às vezes
o homem monta um negócio, a mulher trabalha junto, né? Sim. Ou vice-versa. Sim. Na verdade, é muito mais comum um lado do que o Sim, outro. normalmente. Mas, geralmente, é difícil você ver dois empresários, né? Sim. Eu acho que teve também o tempo de tudo, né? Então, quando ele estava estável num trabalho, ele pôde me ajudar e eu construí a Cashin. E aí, com a Cashin andando, rodando e tudo certo, ele pode tirar esse tempo também por ser um grande desejo de empreender. Ele já era um empreendedor dentro de outras empresas, porque ele é aquele cara que toma para ele, que é dor do dono mesmo. Mas é uma grande montanha-russa, porque eu acho que todo mundo que empreende, né, sabe que um dia você pode estar muito bem, outro dia você pode estar muito mal. Então, eu acho que é muita organização financeira também, ele é um excelente financeiro, para guardar a economia, para você não se sentir tão nessa montanha-russa desprotegido, com filhos, enfim. Então, eu acho que construindo essa organização, tendo guardado para qualquer emergência, fica mais leve. Mas a gente já passou por épocas que não, entendeu? Que era os dois realmente empreendendo e vivendo esses ups and downs. Mas isso não ajuda, talvez, na compreensão? Porque eu, como empresária, muitas vezes eu percebo que é difícil um parceiro que não empreende, nunca empreendeu, não sabe a realidade, né? Pelo menos assim, minha experiência, compreender todos os sentimentos, todas as oscilações que você tem, né? E os receios, né? Por um lado, você tem uma pessoa que vem do corporativo, que supostamente tem uma estabilidade, digo supostamente porque você nunca tem um controle de nada. Sim. Por outro, essa pessoa às vezes pode ter uma dificuldade de compreender as tuas dores, o que você está passando. Então, às vezes alguém que empreende em negócios diferentes, mas entende exatamente as tuas dores. Você tem um time que não entrega resultado? Isso representa no fim do dia que você está queimando caixa da sua empresa. Estudos detalhados revelam que organizações que não abordam efetivamente a performance de suas equipes e líderes enfrentam uma perda média de 45% em receitas e acabam perdendo quase 1/3 de suas margens de lucro. Se você tem um time que não entrega e quer saber o seu status atual de perdas para reverter esse cenário para o ano que vem, clique agora no link abaixo e acesse a calculadora PPL da Bumit. Ela foi desenvolvida por especialistas em gestão de talentos e análise financeira. A PPL é a ferramenta de referência para CEOs comprometidos em otimizar não apenas a eficiência geral, mas também os resultados financeiros tangíveis da sua empresa. Não espere mais, clique agora e acesse a revolução para 2024. Não sei se isso casa. Eu acho que ele entendeu menos. Eu acho que como eu já tinha empreendido quando ele realmente foi empreender, eu já tinha muito isso para poder falar para ele, calma, hoje tá ruim, mas amanhã tá bom. Vai dar certo, continua, né? Isso, e pode não dar certo esse mês, mas olha um pouquinho mais para frente, né? Ele é muito engraçado, ele por ser financeiro, inclusive, ele era muito quadrado. Então, quando eu falei da Cashin para ele não acreditou muito, ele não botou uma fé, assim. E quando você entra e fala em prêmio de incentivo, que é uma dor de trade marketing, B2B, quer dizer, é uma coisa que a maior parte das pessoas não conhece, né? E não sabe que é grande, não sabe o que rola, não sabe a dor. Então, ele demorou um pouco para entender e perceber o quão grande aquilo podia ser. Nunca me cobrou, mas ao mesmo tempo não era aquela coisa, nossa, que animal. Tinha um apoio, mas tinha também uma dúvida velada ali, uma coisa assim, tá, super, vai tentando. Super. E a gente, como a gente foi no próprio pé nosso, né, a gente brinca, primeiro dinheiro que a gente tirou pequenininho de salário, no fim, nem lembro quanto era, a gente falava que era vale unha, que aí eu ia poder parar de pedir, entendeu? Para poder fazer pelo menos as patinhas. Então eu acho que eu fui amadurecendo também, acho que precisando menos dessa aprovação, desse assinar embaixo, né, que eu acho que a mulher ela ainda sente muito que precisa desse respaldo, que seja psicológico, financeiro ou de qualquer forma,
E na hora que ele vira empreendedor, acho que já estava tudo muito mais azeitado, já estava tudo muito mais, ok, eu te entendo e vamos aí. Uhum. Quem deu o apoio para ele, então, foi você. Isso aí agora isso aí. a gente fez, né, esse processo. Agora, um ponto que você trouxe dentro da jornada, você falou que já tinha, quando foi atrás, né, das primeiras rodadas de captação, você já tinha um ou dois clientes. Como é que vocês conquistaram o cliente antes de ter até a estruturação, enfim? Quando a Lu descobriu a dor do mercado, ela sabia quem era o cliente também, que era, enfim, nosso primeiro cliente, a Hypera Neoquímica. Uhum. Então, a gente desenhou junto. Então, todo o processo, todos os passos da plataforma foram desenhados com a indústria. Por isso que é tão fácil também hoje, tem tanto fit. Porque a gente pegou todos os insights e tipo, ok, não seria legal ter o CPF que o pré-pago tem. Vamos fazer sem CPF. Como é que eu faço sem CPF? Vamos estudar. Tem que ser nominado para a gente poder comprovar que aquilo é uma campanha de incentivo e tudo mais. Então, a gente já desenhou em cima de um compliance, em cima de uma auditoria. E aí, eles, naturalmente, foram nossos primeiros clientes que desde o começo estão com a gente. O nosso segundo cliente foi a Tigre, depois de 3 meses, e assim, era um MVP, que inclusive a gente fez com uma agência de marketing, a gente não sabia, a gente achou que era uma software house, mas funcionou. Funcionava e tá tudo bem. Então, muito cedo a gente já tinha cliente pagando. Aí tinha que deixar aquilo mais robusto e entender como crescer. A gente tem visto uma constante desses casos de sucesso, onde o empreendedor ele não tira ideia da cabeça dele, da cartola, ele vai lá no cliente para entender. Eu falo muito isso, né? Que assim, para mim, quando você quiser empreender, vai atrás de uma dor real de alguém. E não de uma ideia, quer dizer, vou aqui fazer uma meditação e tentar ter uma ideia. E até hoje, na Caixinha, assim, qualquer produto novo que a gente desenvolve, que sai, que pensa, é pensado junto com o cliente. E fala um pouco. Desculpa, pode falar. Não, é só para ela contar um pouco mais para quem está assistindo. Caixinha, conta pra gente a dor que resolve. Legal. Como resolve, acho que é legal. Prêmios de incentivo normalmente eram distribuídos via gift card e cartão pré-pago. Então era tudo muito físico. Na pandemia a gente viu isso, né? Como que eu chego na pessoa para dar que seja o cartão? Sim. Dentre outras várias dificuldades. Quer dizer, o cartão físico ele demora para chegar, você precisa do CPF. O gift card você tem uma seleção pouca, né? Então, R$20 de perfume, quantas vezes que você realmente está incentivando? E aí a gente criou tudo isso para, em poucos passos, poder distribuir e o premiado poder escolher onde ele vai resgatar. Começamos com mais de 100 cupons, mas aí eram digitais, então a pessoa, em vez de receber R$20 da tal loja, recebia R$20. E tinha lá a gama dela para escolher as lojas que quer, inclusive dividir, quero R$10 em uma, 10 em outra. Logo a gente viu e por que o cara não pode pagar boleto? Se para eu me incentivar, eu pagar minha luz é o melhor prêmio. E a gente foi atrás do boleto, como que paga. Foi assim que a gente conheceu o BaaS, né, que é Banking as a Service, e colocamos todas as opções, enfim, transferência para conta, cartão digital, cartão físico, e virou realmente, acho que tudo que a pessoa quiser e esperar hoje, ela já tem na Caixinha. Mas hoje é a forma mais fácil e digital de você transacionar e pagar os prêmios de incentivo, porque através de um lote que você sobe na plataforma do cliente, já dispara para todo mundo, sem precisar de dados sensíveis, o participante recebe esse push, né, esse valor, e ele que se cadastra. Então, a responsabilidade por aceitar os 20 caixinhos é dele, onde ele aceita isso, reafirmando que aquilo é um prêmio. Então, em várias camadas, você protege juridicamente o cliente.
E a gente consegue mensurar o quanto isso realmente gera valor? Eu digo de incentivo mesmo, né? Quer dizer, para aumentar o resultado do cliente da Keshin. A gente tem um cliente de refrigerante que já, de uma campanha para outra, aumentou o faturamento em 29%. Não. Por ser um prêmio que as pessoas realmente falavam, nossa, eu quero, né? Isso eu quero. A gente teve um outro que mudou da Keshin por custo, porque agora todo mundo faz tudo zero, né? E eu não sei como se sustenta isso. Ainda não aprendi essa parte. E aí teve hashtag Volta Keshin na empresa. Então, assim, eu acho que prezar por um atendimento, tanto para o premiado, para o cliente, e realmente ser real com essas pessoas, o que você precisa, o que o cliente precisa, foi o nosso maior sucesso, tem sido. Né? Maravilha. E me conta assim, né, dessa jornada toda, em algum momento você pensou em desistir? No começo da pandemia, eu tive um burnout. Aí eu fiquei 2 meses meio afastada em casa, essencial de novo o Vendra do meu lado, mas eu acho que foi a hora que eu realizei, que a gente estava falando lá no começo, né, como foi essa transição de carreira para mãe, para tudo, e eu não pensei mesmo, eu não consegui raciocinar na época, e aí eu acho que quando tudo parou, foi um momento que eu também parei e falei, meu Deus, realmente, eu vim de uma carreira onde era tudo físico, eu estou aqui nesse mundo digital, eu não tinha filhos, eu tenho aqui um filho para criar, o mundo parou, sabe? Sim. E aí eu dei uma parada e uma repensada. Foi inclusive quando antes eu e a Lu, a gente era co-CEO, né? E foi a hora que eu virei para ela e falei, não, eu prefiro tomar conta do produto, do marketing, da tecnologia e eu sei que isso vai trazer o sucesso para a gente do que a gente ficar dividindo uma posição que talvez nem seja isso que eu quero, né? E co-CEO não sei se tem algum caso que dá certo, é muito difícil, né? O co-CEO, na minha leitura, é uma posição transitória normalmente, quando você ainda não tem certeza de quais os caminhos vão tomar e ambos os founders são reconhecidos como lideranças principais, seja pela organização, pelas pessoas que estão lá, Sim. seja pelo mercado. Então, a minha visão é um momento transitório, às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos, mas eu não enxergo perenidade nesse formato, porque difícil. Em algum momento você vai ter que ter alguém que vai dar alguma tomada de decisão específica na estratégia geral da empresa. Com certeza. E aí, puxar ela, né? E puxar a empresa para algum Sim. lugar. Alguém toma alguma decisão, certo ou errado, Sim. que provoca algum resultado, né? Então, no caso da transição que vocês fizeram, eu acompanhei, né, o movimento, a transição foi muito acertada no sentido, beleza, qual que é o meu papel e onde eu entrego melhor, né? E aí tem uma coisa muito da parceria de vocês duas, quer dizer, que se reconhecer e funciona. Porque a Lu tem o perfil realmente super agora precisamos de alguém que vai para frente, que vai para o mercado, que é comercial, que é, né? Sim, com certeza. E acho que não só foi a melhor decisão, como para as duas o fit foi melhor, sabe? Eu acho que a gente se entendeu melhor e se colocou desde então na mesma parceria, mas a empresa, cada uma no seu papel, assim, e como que a gente vai se dividir aqui. Sim. Agora, a provocação dessa nova relação, né? Fundadoras, co-CEOs, e você num papel e ela em outra. Só que existe o papel executivo e existe a sociedade. Sim. Essa é uma divisão dificílima, muitas vezes. Como é que ficou? Conta conflito, vai. Conta alguma coisa assim. Pô, isso aqui não deu certo no começo, a gente teve que ajustar. Não, eu acho que o que tem são ajustes mesmo como sócia, né? Lá dentro, a Lu é CEO e é isso. Eu sou, assim como qualquer outro executivo, colaborador dela, né? E a gente troca muito como sócia, então acaba que isso mistura no dia a dia. Eu acabo sabendo um pouco de tudo que está na cabeça dela, das decisões dela, de para onde a gente está indo, e a gente discute. Mas uma coisa muito clara para mim é assim,
a gente não briga e não discute lá dentro. Então, lá dentro, realmente, ok, beleza. E aí, depois eu vou lá no WhatsApp, putz, queria conversar. Lá dentro, só fica ali, mas Exato, assim, mas eu não concordo, só que lá não... Exatamente. Acho que tudo tem hora, né? E é muito comum isso, né? Eu vejo isso acontecendo muito em algumas empresas familiares, quando você, na verdade, tem 3 papéis, né? Que é a família, o executivo, que é o seu papel na sua função, e o sócio. E, às vezes, esses 3, eles se misturam, que poderia ser, às vezes, até uma amizade que você venha a ter com o seu sócio. Sim. Né? Então, é muito comum a gente observar que tem essa dificuldade, muitas vezes, de entender, tá, aqui eu sou a executiva, né? que preciso entregar este resultado. Mas, porém, eu também sou sócia. E tem um acordo de cotistas que rege essa relação. E eu preciso ter voz, ou eu vou ter veto, ou eu vou ter... Né, tem uma governança ali. Né? Então, trocar esses chapéus é super difícil, né? Mas eu acho que numa parceria boa, e tudo escrito, porque eu acredito em tudo escrito, né? Fica mais fácil, fica mais leve. Porque não tem muito, tá tudo acordado, a gente sabe quem toma qual decisão, a gente sabe de quem que é o goal, né? Sim. E eu sei meu papel, né? Eu como CPO, enfim, como... a gente ainda divide muitos papéis, claro, né? Porque natural. A gente ainda não tem outros C-levels, somos só nós duas. A gente quer muito em breve ter, até para isso ficar um pouco mais fluido, né? Sim. Mas todas as decisões, enfim, fundraising hoje, financeiro, entre outras, diariamente estão com a Lu. Assim como diariamente produto, marketing, tudo tá comigo. Confiança. Eu acho que a única coisa que a gente brinca muito é que eu preciso ficar pedindo dinheiro. Eu preciso ficar indo lá, mas E o marketing é quem gosta de gastar, então... É o mais gastador. Exato, né, eu acho que essa é a mais assim, né, preciso ficar pedindo budget. O tempo todo. E você já teve uma experiência anterior com uma outra sócia, e aí a experiência com a Lu, que você já conhecia. Eu sempre, quando vou avaliar um investimento via Founder's Choice, eu costumo dizer que a gente aposta no jockey e não no cavalo, ou seja, a gente aposta realmente nos founders, a gente aposta em quem está à frente do negócio. E quando existe uma relação societária, eu, por exemplo, tenho uma relação societária com o Ayrton que vem de antes da sociedade em si, a gente já se conhece há 15 anos, a gente já teve essa relação. O quão esse fator dos sócios, da parceria, é tão relevante, porque muitas vezes chegam pessoas, eu quero um co-founder, pedindo lá na Evolve, para a gente trabalhar com hunting, eu quero um co-founder. Ok, é muito difícil, são vagas muito difíceis para a gente fazer, porque tem uma sensibilidade de entrar na cabeça da pessoa, ver como é que elas vão se correlacionar. Quando os co-founders já se conhecem, já tem uma relação anterior, existe uma conexão diferente. No teu caso, a Lu, você já conhecia, a tua outra co-founder daquele projeto que você fez nos Estados Unidos, não. Como é que você enxerga essa relação? Ambas eu conheci, a Lu eu conhecia super pouco, tá? A gente trabalhou 6 meses juntas, mas ela já era gerente, eu era tipo assistente. Então a nossa troca não tinha sido muita, acho que o que ambas perceberam foi uma agilidade, uma rapidez, as trocas foram muito bacanas, mas quando a gente voltou a se falar, e eu acho isso muito válido, a gente ficou amiga trabalhando. Então, isso é muito gostoso, né? Porque você vai vendo. E eu acho que você não tem tanto essa cobrança do não pode discordar. Não pode, tá tudo bem. Não, tem que discordar, tem que... numa sociedade, né, e talvez eu nunca tive uma sócia que eu começasse com amizade, mas será que não fica mais difícil você colocar os limites quando a relação já começa com bagagem, talvez? Já desbancou minha tese aqui, Carol, o que eu faço? Eu vou tentar debaixo da então, mesa. eu particularmente, assim, do que eu vejo na Bumit, nas empresas, assim, as sociedades que mais funcionam têm
3 pontos que se alinham muito, assim. Primeiro é o propósito, né? O propósito não é necessariamente um negócio de impacto, não. É a razão pela qual a gente acorda todo dia e está fazendo esse negócio acontecer. Pode ser puramente porque você quer aparecer na capa da Forbes. Ok. Então, esses propósitos, eles não podem ser conflitantes, eles têm que ser sinérgicos. Concordo. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é a capacidade de dividir valores, né? Então, assim, nós estamos aqui, nesse momento, fazendo o que a gente está fazendo. A gente troca bem, né? A gente concorda nas matérias de uma forma bastante importante. E o terceiro ponto, é a disponibilidade. Ou seja, para fazer isso acontecer dentro de um propósito, dividindo esses valores, né? Porque o que é técnico a gente aprende. Sim. Qual é a nossa disponibilidade? Qual é o sangue que a gente está disposto a cortar para fazer esse bolo crescer? Que traz muita briga, né? Porque quando você não tem esse alinhamento inicial, o que acontece? Geralmente você começa a ter briga. Mas porque eu trabalho mais, eu fico muito, você vai faço mais, você faz menos, e aí o resultado. E quando a gente vai olhar, tem uma relação muito forte essa disponibilidade também com uma visão de ambição. Muitas vezes, quer ter uma empresa menor, mais lifestyle business, e ok, nada de errado, e o outro quer captar, VC, IPO, e a jornada para cada coisa, ela é muito diferente, ela é muito distante. Eu Antes acho de que você colocar o ponto, Nani, que você pode até fechar com a tua experiência pessoal. Concordo que o conhecer antecipadamente talvez não faça a menor diferença. O ponto para mim, pelo menos na minha experiência das sociedades que deram certo, né? A gente tem uma transparência total, a transparência assim, radical, qualquer coisa se fala. E aí as decisões são tomadas juntas. Convergência de valores, sem sombra de dúvida, não dá para ter um valor. Eu já vivi situações em que você tinha uma convergência de valores e de repente alguma coisa desviou. Esse tem um valor que é essencial para você e que para o outro é diferente. A desconexão ela acontece de forma natural, com esse respeito mútuo entre as partes. Talvez na minha experiência, o que eu posso trazer, que é um aditivo só, talvez a única contribuição a mais, que é a complementariedade de perfil. Onde você tem um sócio que consegue ser complementar a você. É claro que se você não tem o sócio, você busca mercado e traz um profissional para complementar isso. Mas estando na composição é melhor. A gente sente muita falta, por exemplo, de uma perninha de tech, né? Que a gente já conversou muito sobre isso. No começo a gente tentou e eu acho que dentro do que a gente é complementar, é uma perna que até hoje a gente sente meio manca, assim, meio seria maravilhoso, já buscamos, né, enfim. Mas quando eu fiquei sócia, tive a empresa no Catar, eu acho que existe uma diferença também muito grande, que lá ela tocava a empresa, e eu fazia a parte de moda. Eu acho que as decisões e tudo não eram muito tomadas em conjunto, até porque ela que investiu na empresa, ela que naturalzíssimo, e a gente longe, né, quer dizer... Distância física, distância cultural, talvez. Também. Então, acho foram duas experiências bem diferentes. E eu e a Lu, realmente, a gente é muito complementar e a gente acredita na mesma coisa. Então, desde o começo, o que a gente quer hoje é a mesma coisa que no dia 1. A gente falou, é isso. Combinado. Tese check, né? Muito bom. Nani, queria muitíssimo agradecer seu tempo, né? Mãe, empresária, mulher, tá aqui, né, gastando esse tempo com a gente. Para mim foi, assim, né, uma inspiração, né, poder ver uma empresária, assim, tão sangue no olho, né, e ao mesmo tempo mãe e doce, né, você tem muita doçura na fala. Então, te agradeço muito, tá, por estar aqui. E queria que você, se quiser deixar, assim, uma frase ou alguma coisa, um recado para quem tá vendo a gente, pra gente se despedir.
Gente, uma frase, um recado precisa, não difícil, precisa, pode ser, né? Obrigada, tchau. Eu queria deixar se você quiser. Não precisa. Não me vem nada na cabeça, não. Então já tá maravilhoso com a sua ilustre presença. A inspiração Então tá muito ótimo. grande. Agradecer também, Carol e Nani. A gente sabe o teu tempo, a gente sabe o quanto. Nosso, né? Acho que todo mundo, é impressionante como tá todo mundo Corrido. Mas fantástico. Muito Continua obrigada. admirando aí Obrigada. esse trabalho. Continuamos juntos.